a gente não ia fazer esse projeto. A gente tinha só 2 integrantes e eu trabalho na Santa Casa, era inviável fazer um projeto lá, pelas burocracias, e a Thaís trabalhava na Mariota, e ia ser lá. Conforme o tempo passou, ela acabou saindo, e a gente optou por trocar o nosso projeto pela implementação do projeto. Mudou porque a Thaís saiu ou vocês já tinham mudado antes, não tinha? Não, acho que tinha saído. Na verdade, a gente tinha mudado o projeto porque a gente viu que seria inviável lá. Eles tinham aceitado, a princípio, implantar as coisas que eu estava levando para ele, só que no tempo deles. E a gente não ia poder ficar dependendo sempre do tempo deles, né? Então, a gente tinha um tempo para entregar o projeto, então a gente preferiu mudar. Bom, a TNT é o conjunto, né, das siglas de cada nome, Thaís, Marília e Tati, e a gente pensou em questão de gestão, da gestão, e o nosso projeto ele é um trailer, ou seja, quando a gente começou o curso, a gente tinha muita ideia que a logística era virada mais em armazéns. E a gente chegou, conversou com o professor e ele falou que não, era possível fazer em todos os lugares. Todos os lugares que a gente vai, a logística ela existe. A gente pensou, conforme todos os dias a gente via para o Senac, em fazer no trailer que tinha aqui aberto do nosso colega Luiz. A gente conversou com ele, começou a comentar, ele aderiu à ideia, falou que super gostaria de fazer os nossos projetos, só que no meio do caminho ele acabou fechando. Então o nosso projeto ele é mais, hoje em dia, na ideia do que na aplicação, mas a gente ainda não desistiu dele. Ele falou que ia voltar. A nossa dificuldade, como aqui todo mundo aqui que está fazendo o projeto, foi poder implantar em um lugar real, né? Pensando em um lugar que a gente não vai poder praticamente fazer nada, a gente conseguiu fazer alguma coisinha, mas seria muito mais legal se a gente pudesse colocar as nossas ideias em prática, mas infelizmente não aconteceu. Bom, para começar, a gente contou um pouquinho sobre ele, que ele era um empreendedor, que a princípio ele trabalhava com entregas de iFood. Ele quis investir no negócio dele e abriu o trailer. Um tempo ele explicou pra gente que a ideia dele não era só vender salgados, era partir para a área do lanche também e implementar ele no iFood. Só que o maior problema dele, a maior dor dele, que ele falou pra gente, era que ele estava trabalhando sozinho. Ele tinha uma esposa, tem, né? Sofreu um acidente, aí ele se dividia em cuidar da esposa, em cuidar do trailer, em fazer entrega, sendo o provedor da casa. Então, para ele, estava bem difícil. A gente busca. Era. Ele é. E eu Ele só é. Só ajudar. tirando os mais novos aí, eu acho que todo mundo foi ali já, né? E o sala dele era muito gostoso. O atendimento dele. O atendimento dele também é uma pessoa muito gente boa. Ele conversava mais do que vendia, coitado. A gente encontrou alguns problemas, né? Como a gente frequentava bastante ali, era a demora no atendimento, porque quando a gente saía do curso aqui, formava fila, né? Pelo menos o que a gente via era o pessoal preferir no trailer dele do que do trailer vizinho, né? Então, desses problemas foi a demora no atendimento, a falta de identificação dos produtos. A gente tinha que chegar lá e ficar perguntando, o que tem? Porque não tinha identificação, etiqueta, falando o que era o salgado, do que era. Falta do planejamento dele de compras. Às vezes a gente chegava querendo um refrigerante, não tinha, isso quer dizer que ele não planejou da maneira correta. O método de pagamento dele também era demorado, porque no mesmo lugar que você pedia, você tinha que pagar, e o layout ineficiente, que é o mesmo lugar que
que retira, paga, falta de controle de estoque dele, os produtos, aqueles bolinhos sem identificação nenhuma, falta de mesa e cadeira, isso também fazia ele perder alguma clientela, porque não tinha onde sentar. Problemas na organização em geral. Tudo isso num trailer. Tudo isso não tem. E Exatamente. isso foi só algumas das sessões que a gente Sim. faltou aqui rapidinho para fazer o resumo. Se a gente Sim. pudesse entrar no trailer, a gente ia achar mais coisa. Sim. Mas ele não deixava, né? A gente fez uma análise de tempo para ver o quanto tempo o atendimento dele estava demorando. E a gente conseguiu um tempo aí de 8 minutos de espera no atendimento do cliente. Da última pessoa que chegava para ficar na fila, ela esperava até 8 minutos para ser atendida. Às vezes dava hora de voltar pro curso e a gente tava lá comendo e levava o puxão de orelha, né? Ali tem uma foto de como era antes, sem nenhuma identificação dos salgados. Aqui são algumas das melhorias sugeridas. A gente fez no IA, né, no chat. Pediu para fazer um layout com base no que a gente imaginaria para o trailer. Tanto que na nossa apresentação do projeto integrador a gente pensou em fazer uma maquete com uma forma nova e com uma forma anterior, que seria um layout linear, onde a pessoa consegue enxergar tudo o que está acontecendo ali de forma clara, que um totem de autoatendimento, às vezes não precisa ser com essa própria imagem, tem sistemas mais simples, que a gente sabe que no trailer hoje em dia ali, para você fazer um alto investimento, às vezes não fica viável para um pequeno empreendedor. Um tablet, a própria maquininha do Sim, cartão. a gente conseguiu colocar uma imagem simulando isso também. E o layout da forma do pátio, no caso, né, onde as pessoas ficam com pallets, né, seria a logística reversa, sustentável, cadeiras e mesas feitas com pallets. A gente pensou também nos tambores para fazer separação de recicláveis, ali também. Aí tem planejamento de vendas, que seria o controle, né, o sistema WMS, que hoje a gente acha que é bem complexo, mas tem sistemas simples que dá para implementar no pequeno negócio. Aí tem tudo aquilo que a gente falou, né, rótulos de validade, layout, projetos 3D para apresentar o nosso também, no digital, que a gente está pensando em colocar no nosso portfólio. É basicamente isso. Esse seria um método Kanban. A gente pensou em criar um quadro magnético colado na geladeira. Isso talvez facilitaria para ele, se ele tivesse alguma dificuldade no uso da tecnologia. E esse quadro Kanban, ele teria ali os produtos que ele tem para venda, e conforme ele fosse tirando aqueles produtos, ele ia tirando os ímãs. Conforme os produtos fossem saindo, aí iria mostrar o grau que ia estar ali o estoque dele. Dá para ser utilizado de várias formas. Do outro lado, a gente colocou também para a parte voltada para os lanches. Seria basicamente os pedidos, né, que eu quero um hambúrguer, ele coloca naquela parte, ou ele prepara o que ele está preparando ali, e os entregues do que já foram. Seria de forma clara e visível ali para ele, de fácil acesso, aí não precisaria necessariamente de um sistema. Assim, a gente tentou várias melhorias. E assim, a primeira que a gente fez foi as etiquetas de identificação. Porque quando você chegava lá, todos os salgados, ele tinha que ir um por um. Ó, esse é tal, esse é tal, esse é tal. E atrasava mais ainda. E a gente tem pouco tempo de intervalo. Então, na fila, você já identificava, ó, isso é esse e esse e esse. Eu já sei aquele que eu quero. Então, a gente mesmo comprou as etiquetinhas, comprou as plaquinhas, colocou, fizemos tudo, só demos para ele colocar. Aí ele colocou e já melhorou bastante, porque aí já diminuiu um pouco a fila. A gente tinha cronometrado
a fila no começo e depois. A gente viu que o fluxo ia bem mais rápido depois das planilhas. Essa é uma planilha de controle de estoque, ela não está finalizada ainda, mas nessa planilha ele consegue controlar o fluxo dele, para ele saber o que ele tem em estoque e fazer o planejamento de vendas também. Aí do lado seria aquele caso do autoatendimento, que é uma maquininha, você pode ir lá e pagar por si próprio, fazer o pedido, vai sair ali, no próprio sistema já vai sair para ele no controle, né? Tipo, aí tem cinco salgados, eu pedi um, vai ficar 4, já está tudo integrado no outro. A ideia dessa maquininha é o próprio cliente ele fazer o pedido, já pagar e só retirar. No totem de autoatendimento, assim. Não sei se alguém já viu esse totem. Na Quermesse, lá Santo Antônio tem. É lá onde eu No moro. McDonald's tem. E aqui foi algumas sugestões que a gente iria dar para ele, né, em questão de segurança dentro do trailer, né, porque parece que não, mas um lugar pequenininho, mesmo pequeno, tem vários riscos, né, de incêndio de gás, o gás poderia ficar do lado de fora, extintor, era bom ter, né, prevenção de queimadura elétrica, a parte da ventilação, EPIs térmicos, ambiente de tecnologia, ergonometria, equipamento de segurança e etiqueta de validade nos produtos, porque isso faz muita diferença. Porque como ele não tinha controle do que ele comprava primeiro ou não, então às vezes um produto que ele comprou primeiro ficava lá no fundo e usava da frente. Então com as etiquetas ele saberia exatamente quando aquele produto chegou, usando ele primeiro e deixando os mais novos para o final. Tambor de reciclagem também, que não tem lá, né? Sim, tambor de reciclagem. E o uso de EPIs que a gente tinha comentado dele lá, no caso, era bem básico. Ele usava a toquinha e ia atender. Vamos embora. Aí geralmente, quando a gente vê pessoas que mexem com comida, principalmente no preparo, no uso de máscaras, né, pela contaminação, imprescindível. Aí, no final, obrigada. Aí aqui a gente colocou o QR Code de cada portfólio que está mais complexo, com cada coisa que a gente está implementando neles. O portfólio ele gerou bastante dúvida na gente também, né? Mas se alguém quiser olhar, fica à vontade. Se vocês quiserem, né? Não tá O pronto negócio ainda, da, mas... o negócio da maquininha que você deram um treinamento para ele de como usar a maquininha. Ah, é verdade. Na maquininha, na própria maquininha, a gente consegue baixar sistemas, né? Tipo, de vendas mais rápido, definir preços, tipo, salgado a R$8 que ele vendia, já tá lá, ele só pega e vende, seleciona e vai para Quermesse mesmo. Aí eles são bem mais rápido que a venda. Eu tenho uma sugestão para vocês. Eu sei que vocês acreditam muito no Luiz, mas eu sempre falo pro pessoal do TC que a gente tem que pensar macro, né? Então, imagine quantos Luiz, Maria, João tem por aí que estão precisando disso. Então, eu acho que o projeto de vocês podia ser amplamente, né, aproveitado, porque em todos os lugares que a gente vai hoje, a gente vê os mesmos problemas. Né? Então, é um projeto global esse. Né? A partir do problema do Luiz, vocês acharam uma solução para várias coisas. Então, é uma sugestão aí, de repente, que eu sei que vocês acreditam, Luiz, vocês queriam ter voltado, mas... Elas têm que comprar o trailer do Luiz. A gente faltou como orçamento do Senac para fazer a apresentação do projeto integrador. Então, começamos com uma ideia, no meio do caminho, precisamos mudar, ou sentiram a necessidade de mudar, e tudo bem, né? Mudou, vocês lembram qual C que a gente estava? 4? Bem no meio. 5? Eu ainda estava no grupo, aí eu já saí. Provavelmente não ser 5, a gente estava num total de 12, né? Quando surgiu a mudança, pode mudar? Pode. Só que vocês têm que tirar todo o atraso de todas as aulas que a gente já teve para poder
concluir. Então, a única coisa que deu mais trabalho. Mas tudo bem, mudou, ajeitou o caminho, mudou o grupo, aumentou o integrante do grupo, tá? Então é possível. Perguntas para as meninas? Quando é que o Luiz volta? Também a gente faz essa pergunta todo dia. Segundo ele, em breve. Ele falou que em breve. Meninas, achei a ideia de vocês excelente, mas como o tema são pequenos microempreendedores, bem dizer, no Luiz no caso, o investimento caberia dentro do orçamento dele? Na verdade, sim, porque planilhas, WMS, programas de maquininhas tem gratuitos, por mais simples que eles são, planilha, coisa básica que a gente consegue no dia a dia. Algumas coisas que a gente colocou ali, colocamos no preço também, que são, tipo, investimentos bem simplórios. A etiqueta foi muito baixa, né? A gente chegou a pagar R$23 num conjuntinho de etiquetas. Os nomes a gente fez impresso na folha sulfite, foi tipo muito simples de fazer. É só a questão do conhecimento mesmo que ele precisava de uma orientação. Mas o investimento é bem baixo. A identificação nos produtos é uma obrigação, né? Então, é uma coisa que ele tem que ter, independente do investimento, ele tem que ter. A identificação, a validade. Eu acho que a maioria dos lugares hoje em dia eles faltam mais a necessidade de orientação do que investimento. É que nem o próprio cardápio também, né? Pode ser que Verdade. Essa mudança radical geraria um investimento alto que provavelmente o Luiz não faria agora, né? Mas essas ações de implantar planilhas, etiquetas nos produtos, controle de estoque com Excel, WMS gratuito, arranjo, um novo layout com as mesas que ele tem. Então, isso é totalmente viável, né? Não necessariamente ele precisaria implantar toda essa mudança, né? Dá para ele fazendo aos poucos, que nós falaram de reaproveitar materiais, então ele próprio, né, botar a mão na massa, e é possível fazer esses bancos com os pads, né, desde que tenha um pouquinho de domínio com artesanato, Usamos EPI, né? com EPIs. Então, acho que o investimento seria mínimo para ter um grande impacto. E daí o investimento maior seria para tornar o ambiente mais agradável. Mais perguntas? Não, palmas para mim. Pessoal, agora então vamos para